Queridos, eu acredito que poucas palavras descrevem melhor Deus do que a palavra Pai. Ele é um Pai, Ele ama você. Você sabe que eu já errei muito na minha vida, com meu pai também, já decepcionei muito meu pai. Graças a Deus eu tive um pai bom, as histórias que eu tenho para contar são boas, eu sei que às vezes tem uns pais aí que só lavar, né, como diz o ditado, né? Mas graças a Deus eu tive um pai que errou muito, mas que foi um pai muito bom. Ele sempre se consertou quando errou, pelo menos. E ele sempre tentou ser o melhor que pôde para mim. Então eu tenho um exemplo bom de pai dentro da minha casa. E só que o que eu vou dizer agora é coisas que me ajudaram a entender Deus, porque através do meu pai. Porque várias vezes eu entrei numas enrascadas, cara, que o meu pai me tirou. E você sabe que quando a gente entra numa enrascada, quando a gente erra, todo mundo olha pra gente julgando a gente, né? Todo mundo olha dizendo assim, poxa, mas tu é errado, tu. E aí aponta o dedo. Mas de repente você encontra o teu pai, por mais que todo mundo esteja apontando o dedo para ti, por mais que ele esteja louco para te dar umas varadas, ainda assim ele olha para ti com um olhar de amor, depois das varadas ele olha para você e diz assim, agora vamos lá, vem aqui, me abrace. Vamos resolver esse negócio. Eu lembro de uma vez que eu fiz uma dívida, não tinha como pagar. Já, né? Aí eu entrei numa enrascada lá, rapaz, eu não tinha como pagar a dívida. Meu pai chegou para mim e perguntou, quanto é que é, Pia? Aí eu falei, pai, baixei a cabeça porque era uma grana alta. Aí eu falei, é tanto. Ele nem falou nada, ele não brigou comigo. Ele não estava numa condição financeira muito boa também, mas ele, tá bom, eu vou ver se eu dou um jeito. Ele foi lá e conseguiu pagar minha dívida. Sabe, queridos, Satanás, ele vai lutar para que você não consiga ver Deus do jeito que Ele é. Eu não sei qual é a imagem que você tem de Deus hoje aqui. Eu não sei, quando eu digo assim, que Deus é o teu pai, eu não sei o que você pensa. Eu sei o que eu pensava. Eu, como bom jogador de Mortal Kombat na minha infância, eu literalmente, desde os meus 13, 14 anos, eu achava que Deus era o Raiden. Quem já jogou Mortal Kombat aqui? Eu sei que não é um lugar muito apropriado para perguntar isso, mas alguém aqui já jogou, Adriano, um Mortalzinho, Kombat, aquele do Mega Drive? Queridos, Mortal Kombat tem um cara chamado Raiden. Você pode procurar no YouTube depois. O pessoal das antigas aí sabe. E o Raiden, ele é um lutador, que ele é um dos mais fortes do Mortal Kombat, e o bicho solta raio pra tudo qualquer canto. É raio do dedo, é raio dos olhos, é raio do pé. Ele solta raio. E eu lembro que quando eu era mais novo, sempre quando falava, assim, eu pecava, a imagem que eu tinha de Deus era o Raiden. Então era ele lá sentado de longe num trono, um monte de trovão saindo assim da poltrona, e de repente quando eu errava ele já virava assim a mão com os rainhos saindo das palmas do dedo assim para me dar um choque de 220. Eu imaginava que esse era Deus, aquele que está pronto para me corrigir. Queridos, isso não é Deus, esse é Satanás. Satanás é aquele que quer te corrigir, Deus é aquele que quer te levantar. Você nunca vai descobrir se você não ler a Bíblia, se você não conhecer como que Deus tratou gente que errou. Quer ver? Uma vez Jesus estava de boa, de repente chegam uns caras com uma prostituta no braço, praticamente empurrando e chutando até chegar em Jesus. Aí eles chegam em Jesus, jogam ela na frente de Jesus e dizem assim, ô Jesus, você sabe o que está escrito na lei de Moisés, né? Na lei da palavra. Agora nós te pegamos. A lei manda matar, porque é isso que dizia na lei mesmo do Velho Testamento. Se uma mulher tinha um casamento e ela pulava a cerca, o marido podia não só rejeitar, como matar a sua esposa. E aí eles chegam para Jesus e dizem assim, e aí Jesus, o que nós vamos fazer? Porque você sabe o que está escrito. Aí Jesus, a Bíblia diz, não diz assim, mas eu imagino que foi assim, com muita calma. Jesus, parece que ele pega uma vara e ele começa a escrever uma coisa no chão que a Bíblia não diz o que é. Chega a dar uma agonia, porque eu queria saber. Mas a Bíblia diz que a Bíblia não fala o que ele escreveu, mas ele escreveu um negócio no chão. E a galera começou já a ficar meio estranha. E de repente Jesus ele fez uma pergunta que matou a charada. Ele falou assim, quem nunca errou? Porque eles já estavam com as pedras na mão. E não era pedrinha dessas de caminhão de brita que a gente pega para colocar nas ruas, não. Eles era pedra maior que a mão, era tijolaço. Estava todo mundo com as pedras na mão, pronto para dar o golpe. E Jesus falou assim, quem nunca errou, atira a primeira. Vocês conhecem a história, né? Porque ela é bem conhecida. Tem um detalhe da Bíblia que diz que desde os mais velhos até os mais moços, eles foram largando as pedras e se retirando.
Queridos, olha que coisa interessante. Por que desde os mais velhos largaram primeiro? Porque quem viveu mais, desculpa o termo, tá? Fez mais burrata. Quem viveu mais, pelo menos na teoria, pecou mais. Quem viveu mais, olha para si e vê, rapaz. Em outras palavras, Jesus pegou o alfinete no balão dos homens. E a Bíblia diz que desde o mais velho até o mais moço, eles foram largando as pedras e vazando. Quando o último saiu, a Bíblia não diz quantos estavam lá, mas a Bíblia diz que quando o último saiu, Jesus ele olha para a menina e ele diz assim: onde é que estão aqueles que te acusam? Aí a mulher olha para Jesus e diz: foram embora. Aí Jesus falou assim: ó, tampouco eu vou te acusar. Mas ele disse uma frase, ele disse assim: agora vá e não peques mais. Querido, se a gente olha para essa história da Bíblia, sabe o que a gente está vendo ali? É um encontro do pai com a filha. Não é um encontro de um líder religioso com uma pessoa que está errada. É um encontro de um pai com uma filha. Por muito tempo na minha vida eu imaginava assim, ó, que as pessoas estavam me trazendo para Jesus e falando: e aí, peguemos esse cara aqui fazendo isso, peguemos esse cara fazendo aquilo, o que a gente faz com ele? Aí eu imaginava que Deus dizia assim: vamos matar! E eu pensava: agora estou ralado. É assim que eu imaginava Deus. Aí alguma coisa acontecia na minha vida e eu pensava assim: ó, é Deus. Ele está bravo comigo. Era só um pneu furar, eu já pensava: ó, é Deus. Ele está querendo dizer que eu errei mesmo. Queridos, Deus ele quer abençoar você. E não existe pecado que você cometa que possa destruir com a bênção de Deus. Agora, a nossa desobediência, ela pode fácil construir lugar para Satanás acabar com a gente. Aí a história é outra. Porque aquilo que diz, aquele que vem para matar, roubar e destruir não foi Deus, é Satanás. A Bíblia, Jesus é claro quando ele disse isso. Satanás que vem para matar, roubar e destruir, é ele que vem para trazer dano para a nossa vida. Mas a Bíblia diz que Jesus ele veio para trazer vida e vida em abundância. Então, quando a gente não tem uma paternidade boa na nossa vida, quando a gente não consegue encontrar Deus como Pai, a nossa identidade ela é muito disturbada. E a gente encontra essa falta de identidade hoje na nossa sociedade. As pessoas caminham com medo, sem segurança, ansiedade, depressão, um monte de coisa acontecendo porque a gente simplesmente não fixa os nossos pés nas verdades da palavra de Deus. O próximo princípio que eu quero compartilhar com você é o princípio da provisão. Sabe o que a falta da revelação da provisão traz para a nossa vida? O medo. Lá em Filipenses 4,19, a Bíblia diz assim: ó, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Queridos, aqui a própria Bíblia está nos falando que Deus ele conhece as nossas necessidades e ele se preocupa com as nossas necessidades. E ele não só fala que se preocupa, mas ele também diz que ele vai suprir. Nós temos essa promessa, queridos, que quando nós estamos em Cristo, quando nós estamos buscando fazer a nossa parte, Ele é aquele que supre as nossas necessidades. Lá em Salmo 23, versículo 1, eu não preciso nem olhar aqui, né, porque você conhece, Salmo 23 é: o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Ele é o nosso pastor, queridos, e nada vai nos faltar. Essa é uma promessa para quem é filho. Se você é filho de Deus, você pode se apoderar dessa promessa. Eu sei que para muitos de nós a coisa pode não estar boa, mas essa é uma promessa que você pode acordar dizendo todos os dias: o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Aqui, vamos fazer um test drive aí? Onde você está? Fala comigo assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Agora nós vamos no 3, 2, 1 e vamos entrar junto na terceira marcha já de carro. 3, 2, 1 e... o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas a coisa está muito desanimada. Vamos lá. Dá um sorriso aí, enche o pulmão de ar. A gente vai falar como se a gente estivesse acreditando nesse negócio mesmo. Fala assim: o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Amém, queridos? Para de falar essa frase como se ela fosse uma frase de igreja. Não, queridos, essa é a realidade que você pode fixar a sua vida. Eu não estou dizendo que você vai estar deitado na cama, meio-dia, dizendo: o Senhor é o meu pastor. Aí tu olha para o trabalho: não vou hoje porque nada... Não, vai pifar. Porque o mesmo a Bíblia que diz que o Senhor nosso pastor não vai nos faltar, fala que quem não trabalha também que não coma. Amém? Amém, pessoal? Então, se o camarada é preguiçoso, não quer trabalhar, esse camarada aí vai emagrecer por bem ou por mal. Beleza? Por quê? Porque o camarada não está fazendo sua parte dentro dos princípios que Deus regiu para ele viver a vida. Mas, meus irmãos, Deus, Ele é um Deus de provisão.
Terceiro, Deus é um Deus de aceitação. Lá em 1 João capítulo 3, versículo 1, diz assim, ó, vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Lá em Salmo 27, 10 diz assim, ó, ainda que meu pai e a minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Queridos, aqui a gente entra numa questão aqui da mensagem que talvez seja, se não principal, está ali entre a segunda e a terceira principal. A gente é muito carente de amor, Deus fez a gente assim, e você a gente precisa ser amado. Se a gente não tem experiências de aceitação na nossa vida, isso vai gerando um buraco no nosso coração que é para matar. É para matar. Então, aqui eu li 2 versículos que falam a respeito de situações que a gente vive. O segundo deles de Salmo diz assim, ó, vou ler de novo. Ainda que teu pai e tua mãe te abandone, o Senhor te acolherá. Queridos, talvez você está aqui e você foi abandonado. Talvez você está aqui e tu diga assim, ô Lucas, Dia dos Pais nem é um dia que eu comemoro, cara. Porque minha história não é legal com meu pai. Na verdade, para ser bem sincero, eu nem conheço meu pai. Eu não sei qual é a sua história, queridos, com o seu pai. Mas eu quero ler esse versículo para você. A Bíblia está dizendo assim, ó, ainda que o seu pai e a sua mãe te abandonem. Porque Jesus sabe que muitos pais vão abandonar seus filhos. Eu sei que aqui o índice não é tão grande, apesar de que ele muitas vezes assusta. Mas uma vez eu fiz uma viagem para Moçambique, que é um país extremamente pobre. E lá em Moçambique, queridos, eu fiquei muito assustado com o índice de crianças que não têm pai e que não têm mãe. Muitos porque o pai abandonou e muitos porque os pais morreram. Porque quando eu fui para lá, o índice de média de vida não passava dos 45, 50 anos. E o índice de AIDS era muito grande. Então era muito comum, muitas vezes, as mulheres já morrer no parto, porque também não tinha tecnologia, né? Não tinha uma cesariana para fazer, né? Não tinha muitas vezes condição de ir para um hospital. A vida é na loucura. Quando eu fui para lá, eu me assustei, porque muitos lugares que eu fui é como se eu estivesse voltando literalmente há 5, 6 mil anos atrás, sem ter TV, sem energia elétrica, sem tecnologia nenhuma. Eu me assustei quando eu conversava com pessoas lá que não sabiam que a Terra era redonda, que não sabiam ler, não sabiam escrever, não sabiam nem o que era Brasil, onde é que ia apontar o Brasil no mapa. Pessoas de 40, 50 anos de idade que não tinham condições, queridos, de responder perguntas simples, como a Terra, nem sabe o que é Terra. Você sabe que você vive num planeta? O que é isso, planeta? Então, eu sei que essa realidade é um pouco distante de você, mas ela existe nesse mundo. E o que me assustou quando eu cheguei naquele lugar é de ver o tanto de gente sem pai e sem mãe. Sabe, queridos, a vida ela não é um conjunto de pecinha perfeita. Muitas vezes a gente pifa, muitas vezes tem coisa que machuca, muitas vezes tem coisa que sai do nosso planejamento e quando a gente vê, a gente está chorando, está sofrendo. Sabe, eu gosto dessa verdade, que ela é imutável, independente da sua ideia de família, independente da sua ideia de família, independente da sua posição com relação às verdades bíblicas sobre uma família. A primeira referência que eu e você temos de autoridade na nossa vida, por mais que a gente nem saiba o que significa isso, é o nosso pai e nossa mãe. Não é a professora, não é o policial, não é o presidente, não é o governante, é o nosso pai e a nossa mãe. Lucas, eu nem sei quem é meu pai e minha mãe. Então essa foi a referência que você teve, de ausência, de não conhecer a autoridade. Esse é o motivo pelo qual, queridos, muitas vezes, e eu já ia entrar nisso mais para frente, mas já vou entrar agora. Onde é que estava? Ah, não, é aqui mesmo. Esse é o motivo pelo muitas pessoas são rebeldes. Deixa eu tentar fazer essa análise contigo, não sei se você vai concordar comigo ou não, mas para mim é muito simples de ver isso na vida das pessoas e na minha vida. A falta de amor é o que leva à rebeldia. Eu não estou falando de bajulamento, tá? Porque isso aí vai gerar um filho irresponsável. Eu estou falando de amor. Amor é diferente de bajulação. Amor não é você falar assim para o seu filho todo dia. Amor é você fazer aquilo que é melhor para ele, independente se ele vai chorar ou rir. Isso é amor. Então, quando a gente encontra a palavra de Deus querendo nos fazer se sentir amado pelo Espírito Santo, porque Ele realmente nos ama, Ele está querendo gerar algo dentro do nosso coração que vai fazer a gente querer se entregar, não porque alguém está pedindo ou mandando, mas porque a gente quer. Aquilo que faz você viver uma vida de obediência não é a manipulação, é o amor. Por isso que Jesus, quando Ele colocou aquela segunda árvore no jardim, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal, que a galera ficou perguntando, mas por que colocar isso aí, homem?
Se você já sabe que a galera vai pifar nessa árvore. Porque Deus, Ele quer que o relacionamento que Ele viva contigo seja de amor, não de manipulação. Todo mundo que quer manipular alguém, tira delas opções. É verdade ou não? Se você tenta manipular alguém, você tenta dar um discurso que rouba dela as opções e deixa uma só, que é aquela que você quer. Então tem muito pai que ao tentar educar o seu filho, educa na manipulação. Ó, uma coisinha, outra dá de passar, né? Aquele negócio da sobremesa, eu acho que ainda é saudável, né? Só vai comer sobremesa se comer o salgado. Isso aí eu não acho que é manipulação. Mas muitas vezes, na hora que a gente está educando os filhos, a gente está toda hora ali naquele negócio de, faça do meu jeito, porque se não fazer. Só que manipulação não é amor. Se Deus não colocasse aquela árvore que a Bíblia chama de conhecimento do bem e do mal naquele jardim, Ele não estaria nos amando, Ele estaria nos manipulando, mas não é esse tipo de relacionamento que Deus quer comigo e com você. Queridos, a falta de amor gera rebeldia. Você sabe que aquilo que faz eu entregar minhas vidas todo dia para Jesus, não é porque a igreja manda. Não é porque se eu não fazer isso, alguém vai fazer alguma coisa comigo. Não, queridos, o que faz eu entregar minha vida para Jesus é porque Ele me amou primeiro. Porque Ele morreu por mim. Porque Ele liderou o caminho de rendição para que hoje eu pudesse levantar minha mão e dizer, Jesus, não quero viver para mim, quero viver para Ti, vale a pena, é isso que eu quero. Porque você ama. E o amor, ele gera isso na nossa vida. O amor, ele gera humildade. Agora, a falta do amor, ele gera, muitas vezes, a rebeldia. E a gente vê hoje, a gente vive num mundo onde as pessoas precisam conhecer o amor do Pai. Porque aí que elas vão parar de querer aparecer. Aí que elas vão querer parar de pintar a bunda de vermelho e sair caminhando na avenida. Aí que elas vão parar de querer ter o melhor carro na cidade para se sentir um pouco valorizado. Aí que elas vão parar de querer ter dinheiro. Não que é errado ter dinheiro, eu estou tentando ter bastante, não consegui ainda, mas estou tentando. Mas isso não é ruim. Dinheiro não é ruim, mas muitas vezes quando a gente não tem a aceitação de Deus, não é que a gente não tem a revelação, a gente não consegue receber por causa das situações que a gente gera na vida, a gente começa a gerar um coração rebelde dentro da gente. Eu vou acelerar aqui, que a gente está chegando no final da mensagem, apesar de a gente ainda ter alguns princípios, mas o próximo deles que eu queria compartilhar é a respeito de segurança e proteção, porque isso que um pai deveria prover dentro da sua casa. Segurança e proteção. Agora, quem não se sente seguro, muito menos protegido, gera na sua vida ansiedade. Muitas pessoas, a gente sabe que a ansiedade está sendo chamado quase aí que a doença do momento. Porque a ansiedade é a preocupação pelo futuro. Essa é a definição simples de ansiedade. Você está ansioso quando você não sabe o que vai acontecer daqui a uma hora. Você está ansioso porque você não sabe o que vai acontecer amanhã. Isso é ansiedade. Ansiedade é você estar tão vidrado no teu futuro que você não consegue viver o teu presente. E muitas vezes a gente perde o sono, muitas vezes a gente perde a paz para não falar outras coisas. Então, lá em Salmo 68:5 diz assim, Pai para os órfãos e defensor das viúvas é Deus em sua santa habitação. Queridos, eu gosto dessa palavra que diz Pai para os órfãos e defensor. Queridos, Deus é o nosso defensor. Eu não estou dizendo que Ele vai se materializar como um Megazord na tua frente para te proteger das coisas, mas a gente pode literalmente crer que Deus está no controle de todas as coisas. E que Ele está protegendo a sua vida. Declare isso sobre você, entre dentro dessa realidade, para todos os dias da sua vida, você declarar, eu sou protegido por Deus, a minha casa é protegida por Deus, meus filhos são protegidos por Deus, meu esposo, minha esposa são protegidos pelo Senhor. Deus acampa ao nosso redor, envia os teus anjos, nós somos teus filhos e nós queremos estar debaixo da tua proteção. Queridos, quem está vivendo em obediência, eu não estou falando em perfeição, eu estou falando em você estar, de certa forma, rendido ao coração de Cristo para dizer, eu quero fazer o certo, independente se uma coisa ou outra eu estou fazendo errado, eu quero mudar tudo que está errado para fazer o certo. Quando você tem essa atitude dentro do teu coração, você pode crer numa promessa que a Bíblia diz, que é a promessa da proteção de Deus. A Bíblia diz assim, não dê lugar para o capeta. Não diz capeta, mas não dê lugar para o diabo. Por quê? Porque se a gente dá lugar para o diabo, a gente deu lugar para o diabo. E ele vai poder agir. Mas quando a gente tenta fechar as portas da nossa vida, de pecado, de rebeldia, de cabeça dureza que a gente tem, Deus, Ele pode e Ele vai proteger a sua vida. Ele é protetor, amém? Fale comigo, Deus é protetor. Próximo, propósito. A falta de paternidade, ele gera falta de direção. Lá em Salmo 127, 3-5, diz assim, os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flecha na mão do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Querida, a Bíblia está dizendo aqui que os filhos, eles são como flecha na mão dos pais.
Eu acho que foi o Paulão que falou no vídeo ali, né, que se a gente educa uma criança, queridos, a Bíblia diz lá em Provérbios, daqui a pouco eu acho que a gente vai ler, se a gente educa o nosso filho, se a gente educa as nossas crianças, se a gente educa, né, o pessoal que é novo, esse pessoal não vai se perder no futuro. Por quê? Porque eles vão ter dentro deles fundamentos sólidos para viver a vida cristã e para decidir certo. Então, quando existe um pai, existe propósito. Você sabe que você já entendeu, né? Que hoje à noite eu estou fazendo essa analogia do pai natural com o pai espiritual. Você pode ter o melhor pai do mundo. Se você não ter Jesus, você não vai ter propósito na sua vida. O nosso pai natural nem de longe consegue suprir as necessidades que só o nosso pai espiritual pode suprir. Mas a próxima que eu queria compartilhar é ensino. Porque os nossos pais, eles deveriam ensinar lá, e agora a gente entra aqui no versículo que eu falei, Provérbios 22, 6, diz assim, ó, instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Olha que versículo massa, cara. Olha que coisa poderosa para você se apoiar. Meu irmão do céu, eu quero ter filho, eu um dia vou ter filho, eu quero muito ter filho, eu gosto muito de criança. Mas vamos ser sinceros, minha gente, hoje em dia, o mundão vai do jeito que está, dá um medo, né? Meu Deus do céu, eu vejo alguns pais assim largando as crianças para entrar na Tupic. Jesus, eles já saem ajoelhados orando assim, para voltar para casa. Volta para cá ajoelhado, na intercessão. Porque tu não sabe o que está acontecendo com teu filho lá no colégio, e aí você vai para a TV, você vê que a coisa está desandando nos colégios. Os professores velhos estão tudo meio esquisito. Aí a gente sabe que a internet está na mão de todo mundo, toda criança de 8 anos já está com o celular acessando pornografia, acessando doideira, acessando loucura. E a gente fica, meu Deus do céu, como é que tem filho hoje com essa loucura que está? Queridos, instrua a criança, segundo os objetivos que você tem para ela. E o mesmo, com o passar dos anos, não se desviará deles. O ensino é aquilo que pode livrar uma criança da perdição no seu futuro. Eu falo para vocês, meu pai me ensinou muita coisa. Por isso que eu estou aqui. Muita gente olha para mim e diz assim, nossa, Lucas, mas você é jovem, né, cara? Já está pastoreando igreja. Querido, eu sei que eu tomei umas decisões na minha vida para poder estar aqui. Mas eu tenho certeza que se não fosse meus pais, eu não estava aqui. Eu não estava aqui de certeza. Porque os meus pais, eles não só me deram um propósito para a vida, mas eles me ensinaram o caminho que eu devia andar. Aí o resto eu tive que fazer sozinho na presença de Deus, porque senão também é religiosidade, né? Você só ficar ouvindo o que os outros têm para dizer sem você ir testar o negócio no teu quarto sozinho, pifa, uma hora pifa. Você tem que buscar Deus sozinho para Ele gerar as coisas dentro de você. Mas sendo bem sincero com vocês, se não fosse meu pai e minha mãe me ensinar o caminho, eu não estava aqui. Mas graças a Deus que meu pai me ensinou. E hoje eu posso estar aqui com vocês. Não sei se para vocês é bom, mas para mim é. Então olha aqui, o 7º, correção. Deve vir do pai a vara. Eu já falei para vocês como é que meu pai me corrigia, né? Eu vou contar de novo. Mas antes disso eu vou ler lá em Provérbios 3, 11 e 12. Diz assim, ó, meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. Então, queridos, ninguém gosta de ser corrigido. Ninguém gosta. Ninguém gosta. Se alguém levantar a mão aqui, nossa, Lucas, mas eu amo ser corrigido, aquela vara, coisa boa. Ninguém ama. Todo mundo odeia a correção. Eu sei que eu já contei, mas vou contar de novo. Eu não estou dizendo que eu não apanhei umas 2, 3 vezes assim, de um jeito meio energético demais assim, do meu pai, mas a maioria das vezes, quando meu pai ia me surrar, ele me surrava com princípio. Como é que é surrar com princípio? Minha mãe também. Minha mãe, por incrível que pareça, às vezes ela é mais nervosa que meu pai. Eu sei que não dá para ver. Você olha assim, não, isso é impossível. Mas eu tenho essa revelação. Mas sabe como é que meu pai me corrigia quando a gente aprontava? E eu e meu irmão era terrível. Meu Deus do céu. Eu lembro que a primeira coisa que se falava era assim, vai para o quarto. Essa era a frase da morte. Vai para o quarto. Ah, Graça, ele deu uma risada diabólica ali, você viu? Ô, Graça, que isso? O Lucão velho está sentado aqui, ó, homem, de tão medroso que tal. Meus irmãos, meu pai dizia assim, ó, vai para o quarto. Quando ele falava vai para o quarto, todo tipo de pensamento descia na hora, assim, ó, meu Deus. Aí a primeira coisa que eu pensava é que calça que eu tô. Porque dependendo da calça era mais fofinha, né? A paulada doía menos. Tinha tempo, meu irmão era terrível. Às vezes a gente tentava ir para o quarto para ver se colocava um cerolão por baixo. Sabe cerolão de velho? A gente botava para doer menos, né? A gente tinha as manhas. E aí ia para o quarto, sentava e ficava esperando.
Mas olha, aquela espera, meus amigos, era terrível. Acho que fazia de propósito. Deixar nós esperando 5, 10 minutos, só para a gente ficar pensando, matutando. Eu acho, agora pensando bem, deve ser de propósito que fazia. Só para nós ficar sofrendo. Aí sentava lá, e a porta fechada. Gente, a gente ficava assim olhando a porta. Quando a porta abria, chegava a dar um arrepio assim, na ponta do dedo até a cabeça. Meu Deus do céu! Aí, às vezes, dependendo do nível do erro, né? Para não dizer outra coisa, a gente sabia que ia ser o nível da chibatada. Então, o pai entrava, às vezes, nervoso, e dizia assim, ó, tira a calça. Aí ferrou. Se mandava tirar a calça, que a coisa tinha sido feia. Se não mandava tirar a calça, que era assim, mandou... Mãe pediu para fazer uma coisa e não fez, daí a mãe pediu, tem que corrigir os filhos. Mas se era uma coisa difícil, era tirar a calça. Mas vamos dizer que não era uma coisa tão difícil. Daí o pai chegava assim, sentava ao nosso lado, pegava a vara que ficava em cima do guarda-roupa, umas varinhas de uma árvore do demônio, que não sei quem que planta essas árvores na cidade aí, que é especial para isso aí, entendeu? É umas árvorezinhas, não sei as árvores que estão usando hoje, mas eu queria derrubar todas essas árvores aí, ficar só com as outras. E sempre, lá no coral mesmo, era abundância dessa árvore. Mas eu tinha uma raiva, que daí tirava as folhinhas e ficava só os carocinhos, assim, ó, até no final. Aí eu lembro, queridos, que ele chegava, mas olha só que legal. Estava gelando tudo, né? Mas meu pai olhava para mim, que a primeira coisa que ele perguntava, ele dizia assim, por que você vai apanhar? Eu sei que parece ridículo essa coisa, né? Se a gente está um pouco sarcástico no dia, a gente diz assim, ora, por que eu vou apanhar? Você já sabe, você já mandou vir para cá. Não, mas ele falava de novo. E não podia, outro detalhe, não podia tirar os olhos dos olhos. Não podia. Tinha que olhar no olho. Se não olhasse, ele falava, no meu olho. Aí olhava de novo. Por que você vai apanhar? Aí a gente tinha que falar, porque senão o ciclo não ia ficar lá eternamente. Então, por que você vai apanhar? Daí falava, porque eu desobedeci. Aí tá, a gente mesmo que tinha que falar a sentença. Não era ele que ia falar. Hoje eu entendo, mas na época eu não entendia. Por que você vai apanhar? Aí eu falava, a gente tinha que falar, vou apanhar por causa disso. Eu que me sentenciava. Isso aqui é até contra a lei, né? A gente não pode dar prova contra a gente mesmo. Podia pôr meu pai na justiça. Mas eu tinha que falar, eu tinha que produzir prova contra eu mesmo. Eu desobedeci. Aí o pai, então tá bom, vira. Aí, né, às vezes era com a calça baixada, às vezes não, dependendo do nível do erro, tanto de varada, intensidade da força, é um cálculo que os pais fazem ali, exato. Gente, e a cinta, e a vara descia, era sempre com vara, e descia, pá, 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 pá. Aí começava aquela choradeira, ai, pai, não, pai, tira a mão, senão vai na mão, pá, vai não, tira a mão, senão vai, pá. Porque a gente tentava pôr a mão, né? Às vezes até com as mãos vermelhas. Terminava o ritual, sentava de novo, aí o pai, com toda a calma que ele tentava ter, olhava no nosso olho de novo e dizia assim, por que o pai te corrigiu? Não podia tirar os olhos dos olhos. Aí, se nós não falássemos, não saia do quarto, porque o pai me ama. Tinha que dizer, porque o pai me ama. Queridos, eu lembro que eu olhava nos olhos do meu pai, um alemãozão velho, matriculado, e eu olhava assim, e eu sei que eu tinha que dizer porque o pai me ama, mas dentro de mim eu dizia assim, porque me ama o caramba. Me ama o caramba. Se me amasse é só dizer, chefe, não faz mais isso aí que tá mal para nós e para madame lá, mãe, então... Não, eu pensava dentro de mim assim, me ama o caramba. Me ama o caramba. Da onde que o amor gera dor? Essa é a frase que a gente tenta calcular, né? Amor não gera dor. Frase do demônio. Tem gente que acha que a dor é causada pelo capeta, quando na maioria das vezes a dor é causada pelo próprio Deus. Não estou dizendo que Deus é ruim. O que eu estou dizendo é que a Bíblia nos alerta que Deus ele nos ama tanto que muitas vezes aquilo que vai fazer bem para a gente é a dor. Eu tenho certeza que se não fosse a dor, tinha uma meia dúzia que não estava aqui hoje à noite. Inclusive, não tinha nem pregador daqui. Porque em algum momento da nossa vida, aquilo que dobrou nosso joelho foi a dor. Não foi o amor, não. É a famosa frasezinha, se não vem pelo amor, vem pelo amor. Queridos, mas eu ser corrigido pelo meu pai, sabe o que fez gerar na minha vida? Apesar de que
não de forma perfeita, responsabilidade. Porque é isso que eu queria entrar. Uma geração que não é corrigida, uma geração irresponsável. Por que meu pai dizia, por que você vai apanhar? Porque eu precisava saber que a minha desobediência gerava dor. Os pais, eles devem se levantar na nossa geração para corrigir os filhos. E agora eu não estou falando mais só de paternidade dentro de casa. Deus, Ele quer que eu e você sejam pais espirituais para as pessoas nessa cidade, sabia? Que nós vamos poder aplicar esses princípios da forma que eu estou falando, ajudando pessoas a crescer. Tem muita gente que eu pastoreio na minha vida que eles me veem como pai, mas não é isso que vocês estão pensando, entendeu? Não é, ninguém me chama de pai, mas o sentimento é como se fosse um pai. Porque é isso que o próprio Jesus gera dentro daquilo que a gente chama de discipulado. Jesus, ele falou isso. Então, queridos, a correção é uma coisa muito importante. Bom, a próxima, exemplo. Deus, ele levanta os pais para serem exemplo. Lá em Mateus 5,48 diz assim, portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Queridos, Jesus, ele veio nessa terra para ser o nosso exemplo. Às vezes eu fico pensando assim, o que ia ser de mim se Jesus não tivesse vindo aqui para me mostrar o caminho? Para me mostrar como amar as pessoas, como viver a vida, como valorizar, quais são os valores, quais são as prioridades, como que eu devo lidar com quem fala mal de mim, como que eu devo lidar com quem está me acusando de coisa falsa, como que eu devo lidar com pessoas que me traem e me abandonam, como que eu devo lidar com pessoas que de certa forma me desrespeitam. Tudo isso eu encontro no modelo de Jesus. Olhando para Jesus, a gente tem um exemplo perfeito de quem seguir. E esse deveria ser o pai, aquele que lidera com o exemplo. Penúltimo, redenção. Quando a gente não entende o que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, a gente vive uma vida de culpa e condenação. Lá em Isaías 63,16 diz assim, entretanto, tu és o nosso pai, Abraão não nos conhece e Israel nos ignora. Tu, Senhor, tu és o nosso pai e desde a antiguidade te chamas nosso Redentor. Isso aqui está em Isaías 63, Jesus ainda não tinha vindo, Jesus ainda não tinha morrido, isso aqui é no mínimo uns 400, 500 anos antes de Jesus vir. E aqui Isaías já está falando, tu é o nosso Pai, tu é o nosso Redentor. Queridos, a obra de Jesus na cruz do Calvário nos redime do pecado, nos redime da culpa, Ele nos perdoa. Literalmente, eu e você, a gente pode entender que a nossa vida é nova quando a gente está em Cristo. E por último, o último princípio, eu queria comunicar a você, queridos, o que mais esse mundo precisa são de pais, de líderes, que estão dispostos a viver e a liderar com o coração de Cristo. E eu finalizo com Mateus capítulo 28, versículo 18 a 20, que diz assim, chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Isso aqui é o famoso versículo que traz para a gente a grande comissão, é o que Jesus manda a igreja fazer. E olha o que a Bíblia diz, é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, ensinando eles a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito. Sabe o que Jesus estava querendo dizer? Eu sei que esse termo é um termo um tanto mal entendido dentro da igreja, mas Jesus está falando, faça filhos. Seja pai para muitas pessoas que não tiveram pai. Eu não estou falando que você vai ter que começar a pagar a conta da galera. O que eu estou falando é que as pessoas precisam de exemplo, as pessoas precisam ser amadas, as pessoas precisam de propósito e direção. Porque a gente nunca viveu num mundo que está precisando tanto de líderes que se levantam com o coração de Cristo para levar as pessoas a ter um encontro com Deus Pai. Nós estamos numa cidade onde as pessoas estão desesperadas, precisando de paternidade. Querido, não sei se você está comigo nessa, mas o meu coração para essa cidade é transformar desde o mais jovem até a pessoa de mais idade dessa cidade, com a revelação de Deus Pai. Por isso que a gente tem investido tanto nas nossas células de jovens, porque nós estamos vendo uma geração que está indo em bailinho, minha gente. Nós estamos vendo uma geração que está buscando dentro de sensualidade, dentro de só porque está todo mundo no lugar, está indo para usar droga, e é dos teus filhos que eu estou falando, com todo respeito. A gente está falando de uma geração aqui em Otacílio Costa que muitas vezes está se vislumbrando simplesmente porque está todo mundo com uma direção, eles estão indo também, sabe por quê? Porque eles não têm a revelação de Deus Pai, eles não têm a revelação de amor, eles não sabem que eles são valorizados, que eles não precisam mostrar a bunda para isso, eles não sabem que eles são valorizados, que eles não precisam ter o melhor carro da cidade para isso, eles não sabem que eles são valorizados,
chamados, que eles têm um propósito, que Deus tem um ministério para a vida deles, que eles são valiosos, que eles têm autoridade, e por causa disso, quando eles estão no colégio e eles levam uma bolada na cara e os amiguinhos começam a rir da cara deles, eles entram em depressão, sabe por quê? Porque eles não têm a revelação de quem é o pai deles, de o que o pai deles fez para eles, e que eles podem ser o cara, eu posso ser o cara porque Jesus Cristo morreu por mim, e eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. É essa a mensagem do Evangelho. Nós não era nada, mas Jesus morreu por nós para nos fazer filhos. Meu querido, eu me perdoe me empolgar no final da mensagem aqui na reta final, mas a verdade é a seguinte, a gente se acostumou tanto com a ideia de que Deus é o nosso pai, que a gente esqueceu que a gente não era filho, que a gente não era nada, que a gente era só criatura de Deus. Mas a Bíblia diz, e eu quero que, se você quiser, até abra lá, a Bíblia diz em João capítulo 1, versículo 11, se não me engano, todo aquele que o receber tem o direito e o poder de ser feito filho de Deus. O que esse versículo fala? Que quem não receber não é filho. Tem um chavão aí no mundo que o pessoal gosta de falar no Facebook porque a frase é bonita, todos somos filhos de Deus. Não é isso que a Bíblia diz. Você pode crer nisso, porque a palavra é bonita, mas não é. Se uma pessoa não o receber, não é filho de Deus. Eu não sei se está no 9 ou no 11, mas eu acho que é no 11. Todos o quanto receberam, Deus deu o poder e o direito de ser feito filho de Deus. Eu finalizo, querido, dizendo que o que nós precisamos é ter uma experiência íntima, pessoal e sobrenatural com o nosso Pai. E eu falo com todo carinho, essa revelação começa na igreja, mas ela só se conclui no seu quarto. Porque quem busca Deus só na igreja não tem pai. Você tem alguma coisa que você chama de Deus, mas não é Deus. Você tem uma religião. Aquilo que faz você filho é aquilo que você faz quando ninguém está olhando, e a Bíblia chama isso de vida devocional. Você entra no teu quarto, você fecha a tua porta e tu diz assim, Jesus, vamos lá, eu quero te encontrar, eu quero conversar com você, eu quero abrir meu coração, eu quero orar, eu quero conversar. Jesus falou isso, quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta, e o teu pai que está em secreto, olha a palavra que ele disse, o teu pai que está em secreto, ele te responderá no secreto. Não é uma maravilha, queridos? Vamos ficar de pé. Eu quero orar com você antes de a gente finalizar o nosso culto.